Ok? Estamos online. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje o bate-papo vai ser com o Dr. Dário Birolini, médico formado na Faculdade de Medicina da USP em 1995. Ele fez cirurgia geral, especificamente do aparelho digestivo. Deu aulas na Faculdade de Medicina até 2018 e fez seu doutorado em medicina. Hoje atua como gastrocirurgião em São José dos Campos e tem grande interesse em saúde. Hoje vamos falar de assuntos bem interessantes como carne vermelha, fibra, doenças metabólicas, perigos do colesterol, ciclo de Randle e evolução do ser humano. Doutor, bem-vindo e muito obrigado por aceitar ter essa conversa aqui comigo. Ô Antônio, eu que agradeço aí pelo convite e pela oportunidade de divulgar esses assuntos que são tão pertinentes e importantes para a nossa saúde e que são passados de uma forma geral bastante enviesada para a população, para o azar dela, né? Infelizmente. Exatamente. E eu pode ter certeza que vou tentar estar tentando mostrar para o máximo de pessoas sobre esses assuntos. E você estando aqui e querendo conversar comigo, eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para mim e também vai abrir muitas portas para muitas pessoas que vão ter a possibilidade de ver ou clips desse podcast no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, e vão querer se aprofundar mais sobre o assunto. Doutor, para abrir o bate-papo com chave de ouro, eu queria saber o que é que levou você a ter um interesse na área de saúde e em qual momento você percebeu que a alimentação poderia ajudar na sua prática médica. Ok, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu entrei na faculdade de medicina pensando em fazer engenharia genética, tudo errado, devia ter entrado em outras coisas mais simples. E logo eu vi que a cadeia básica, a cadeira básica no Brasil é muito ruim. Eles não têm verba, são laboratórios, mesmo na USP, bastante defasados em qualquer, comparando com a Europa, com os Estados Unidos. Isso me desestimulou a seguir essa linha, eu fui para a medicina. Mas dentro da medicina, eu me especializei em cirurgia e você sabe que o motivo talvez seja interessante. Naquela época eu já estava percebendo que a medicina era muito fraca em resolver problemas. A gente era muito bom em tirar sintomas. Você está com dor de cabeça, tá uma Novalgina, melhora a dor de cabeça. Mas por que tem dor de cabeça? Eu nunca fui treinado para investigar isso. E a área da cirurgia ela é muito interessante, porque ela é papum. Você chega com entupimento do intestino, eu corto um pedaço e faço uma costura. Ela é altamente resolutiva. Você imagina que durante esses anos que eu fiquei ensinando lá na Faculdade de Medicina da USP, eu fiquei na área de emergências, que ela é mais resolutiva ainda. Então você chega com um tiro na barriga e ninguém vai falar para você, você faz low carb? Você tomou o seu magnésio? Eu vou abrir a barriga do cara e tapar buraco e se eu não fizer isso logo ele vai morrer. Agora, ao mesmo tempo que eu tinha essa área de atuação, eu também tinha meu consultório, onde o foco, claro, não era facada. Meu foco no consultório era o quê? Gastrite, dor de barriga, intestino preso e os problemas cirúrgicos relacionados ao aparelho digestivo. E eu comecei a perceber que as orientações que a gente dava de dieta para os pacientes, a orientação que eu aprendi na faculdade, elas não serviam para nada. Para nada. Então, na minha cabeça funcionava assim: o cara tem dor de estômago. Tá bom, eu vou orientar ele isso, mas como nada funciona, eu vou dar um remédio do estômago. O cara tem uma doença inflamatória intestinal. Tá, eu vou orientar isso, mas como nada disso funciona, eu vou dar um biológico. E assim por diante. E você sabe que o meu interesse em nutrição, ele começou porque antes, como cirurgião, eu achava que nutrição só serve dieta, é para uma coisa para engordar e para emagrecer, só. Mas em 2016, acho que por aí, o meu cunhado me perguntou, escuta, ele começou a jogar pôquer online e ele começou a seguir pessoas que tinham interesse em alta performance. E ele viu que uma das coisas que essas pessoas faziam é melhorar a dieta. E dentre as dietas que elas propunham para melhorar sua performance cerebral, estava a dieta cetogênica, 2016. Eram médicos, não eram médicos, tá? Eram pessoas. é, Sim. E olha, só fazendo um adendo, eu acho muito interessante você, como engenheiro, quando cai nessa coisa, por dois motivos. Primeiro, você não tem um viés que eu tinha. Eu tive que quebrar um monte de verdades absolutas para enxergar uma coisa diferente.
E a outra é que vocês têm uma visão analítica. O médico é Exato. meio, sei lá, eu não sei. Mas bom, voltando aí para a área. Quando ele me fez essa pergunta, eu falei: olha, eu não tenho a menor ideia o que é dieta cetogênica. Mas eu fui estudar, porque eu sou curioso. E quando eu comecei a estudar, eu falei para ele: ó, esquece, você vai morrer do colesterol. Não faça isso. Porque foi o que eu imaginei, o que eu aprendi na faculdade. E aí ele falou: pô, mas os caras faziam isso na época das cavernas e não morriam. Eu falei: é claro, o tigre dente de sabre comia eles com 20 anos de idade, eles não iam infartar. Mas depois eu comecei a ir a fundo e cada vez mais a fundo, e como eu gosto muito de estudar antropologia, zoologia, todas essas coisas, eu falei: caramba, mas tudo faz sentido. Será que o que eu aprendi na USP estava errado? E eu comecei a testar inicialmente essas coisas comigo mesmo. E o que eu vi é aquela história: o que você viu, você não pode deixar de ver. Você já viu. E Exato. eu era um cara saudável, não posso dizer que eu não era saudável. Eu acho que dentro dos meus pares, eu era um cara que me esforçava em ser saudável. Eu comia de 3 em 3 horas, eu tentava não exagerar na carne vermelha, eu não ficava bebendo bebida alcoólica, eu não fumava. Eu pagava um personal 5 vezes por semana. Na verdade, era dois, 3 dias um, 2 dias outro. Ou seja, eu era um cara ativo. E quando eu comecei a fazer essas mudanças como uma experiência, eu percebi que, pô, eu comecei a perder peso. Eu não achava que eu era inchadinho, inflamadinho. E eu perdi peso. E depois que eu perdi peso, foi interessante porque eu comecei a ganhar peso. E daquela época para cá, se não me engano, eu ganhei 8 quilos de músculo ou mais, porque eu sou mais magro do que antes e mais musculoso. A minha cabeça melhorou, meu raciocínio, eu não virei um cara desesperado que tem que comer toda hora, eu não passo mal, eu consigo correr 10 km a hora que eu quiser, eu tenho energia. A minha pele melhorou, umas coisas esquisitas, por exemplo, eu tinha um. Como é que fala? O meu suor manchava, minha roupa era branca de médico, ficava uma mancha verde, chama cromohidrose. Sei lá o que aconteceu, parei de ter esse negócio. A pele melhorou. Então, assim, eu não pude deixar de ver isso. E quando você vê essas mudanças, você fala: pô, peraí, quer dizer que dieta serve para mais coisas? Não é só essa história de engordar e emagrecer? Tem outras coisas acontecendo. E veja, o meu interesse enquanto médico é melhorar a saúde dos meus pacientes. E o que eu vi foi uma baita oportunidade de somar essa ferramenta às que eu já tinha. Então eu continuo cortando as pessoas, eu continuo dando comprimido, eu continuo, sei lá, fazendo fisioterapia, indicando fisioterapia, mas eu associei a dieta como uma ferramenta a mais. E uma vez que você aplica a dieta apropriada para o ser humano, as respostas são fantásticas. Meu índice de sucesso em tratar uma gastrite, uma esteatose hepática, uma colite, um tumor, melhoraram. E outro aspecto interessante, sem me delongar muito, uma vez que eu percebi que tudo que eu tinha aprendido de dieta no HC, na faculdade de medicina, estava errado, eu falei: peraí, o que mais que eu aprendi que estava errado? Ou o que mais que eu menosprezava e talvez faça algum sentido? E aí você começa a entrar num leque de coisas que vai embora, do sol, do estresse, do sono, da atividade física, e aí vamos ficar falando 500 horas sobre isso. Então acho que é isso, a introdução seria essa. Então, doutor, me tira uma dúvida. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você curou alguns problemas, tipo gastrite, com dieta? Sem remédio? Você sabe o que eu falo para os meus pacientes? Eles chegam para mim e falam assim: olha, como eu como tal coisa, eu passo mal, eu fico estufado, eu tenho diarreia, eu tenho dor de estômago, aí eu tomo um remédio, melhoro, mas eu paro o remédio, eu pioro. Aí eu começo a falar dieta, eles ficam surpresos. Aí eu falo assim: peraí, você deveria ficar surpreso se eu falasse assim: ah, quando você come algumas coisas você passa mal? Então vamos mudar a marca da sua roupa. Vamos mudar de rosa para azul, ou qualquer coisa do gênero. Agora, o que você come é uma coisa que impacta diretamente o seu estômago. E isso devia ser muito mais óbvio de perceber do que o impacto, por exemplo, na caspa. Eu entendo isso.
mas no estômago, no intestino, o que você come é fundamental. E o que eu passei a perceber, e hoje eu admito isso até com uma certa vergonha, é o que você estava comentando. O impacto disso no nosso corpo inteiro é enorme. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso é que você, a gente comentou agora um pouco, antes de eu ser médico, eu sou filho da dona Mônica. Ela me vê como aquela criança que nasceu dela e não como alguém que se formou na Faculdade de Medicina da USP. Então, quando você vai falar para a tua família, é sempre um desafio, porque você é visto como uma criança e não como um médico, né? O impacto é diferente nos pacientes. Mas eles mesmos perceberam. E voltando para a medicina, o que me chamou muito a atenção é que quando eu comecei a estudar, eu não comecei a olhar livro de autoajuda, revista Veja, não é isso que eu comecei a ver. Eu comecei a ver a base de dados da medicina. E aí você começa a perceber que isso está muito sólido na base de dados da medicina. A única coisa é que os médicos não acessam essa base de dados com esse assunto, então eles nunca acham que está lá. Mas está lá, trazendo todos os benefícios para tudo que você quiser imaginar. E faz todo sentido. Porque se você imaginar que você tem uma Ferrari, mas você põe uma gasolina batizada, ela não vai ter a mesma performance. Não Eu vai. falo isso. Eu falo isso para todo mundo que eu sei que quando eu posto no Instagram ou quando eu posto no TikTok sobre esse assunto de que se você vê alguma pessoa que tem uma Ferrari, essa pessoa não vai estar botando etanol na Ferrari. Não vai. Então, e se você tivesse uma Ferrari, você não estaria tentando botar etanol na Ferrari. Então, por que você tenta botar coisas que não são feitas para você comer no seu corpo? Pois é. Que foram criadas há 100 anos atrás, que não existia há menos tempo do que isso, Olha, entendeu? você falou uma das coisas que é fundamental. Todo médico devia saber isso, toda pessoa devia saber isso. O que eu quero dizer? Quando o médico vai tentar estudar um assunto, a gente pode estudar esse assunto por vários tipos de estudo científico. Estudo prospectivo randomizado, estudo observacional, estudo com células, estudos com animais, estudos de questionário, o que você quiser inventar. Mas tem uma coisa que ninguém faz e todo mundo devia fazer, que é olhar para o passado. Porque o estudo melhor que existe é um estudo prospectivo randomizado duplo cego, ou seja, você sorteia duas populações, essa você faz uma coisa, essa você faz outra coisa, e você vê lá para frente o que acontece com esses dois caras. Em outras palavras, um experimento é você comparar a mesma espécie com dois cenários diferentes e ver o que acontece. Tá bom, mas a gente pode comparar a gente com a gente mesmo, mas que fazia outra coisa. Será que a gente não conhece nenhuma população que comia diferente? E como é que era a saúde dessa Isso. população? Doutor, essa pergunta é sensacional e eu tenho uma pergunta perfeita para isso, um pouquinho para o final. Então, eu tenho uma série de perguntas que eu queria seguir aqui. Vamos lá. Então, vamos fazer. Mas antes de eu começar a perguntar, eu queria falar para você que eu também sou um anecdote, que chama aqui nos Estados Unidos. Eu não sei muito bem como é em português. Uma anedota. Mas, anedota, ok. Eu tava muito gordo, muito demais. Eu tava sem vontade de fazer nada. Parecia até que eu tava depressivo antigamente. Eu não fui diagnosticado com depressão, mas eu sim fui diagnosticado com déficit de atenção. Tava tomando Venvance para conseguir funcionar. Eu tava tomando 400 miligramas de café por dia, além do Venvance, para conseguir funcionar. E eu nunca contei isso para ninguém. É a primeira vez que eu tô contando isso e vai sair para todo mundo ver. Mas eu comecei a pesquisar o porquê que isso estava acontecendo comigo. E foi aí que eu cheguei na dieta, em comida. E vi que a comida estava me afetando de um jeito que eu nunca imaginaria que ia estar me afetando. Tá bom? Só para Então, aproveitar o gancho aí da conversa, é muito esquisito as pessoas pensarem que o corpo funciona de um jeito e a cabeça funciona do outro. Você estava acima do peso, todo ferrado, vamos dizer assim, e sua cabeça estava perfeita. A gente sabe que não está. Existem uma série de estudos que mostram que o cérebro do obeso funciona pior do que o cérebro de alguém que está metabolicamente saudável. Não existe essa dicotomia. Você corta a cabeça, a pessoa morre. É tudo ligado. E hoje, só para dar um exemplo aí para quem está ouvindo, uma parte bem importante dos cientistas classifica o Alzheimer como diabetes tipo 3.
Então, você vê que assim, uma resistência à insulina cerebral, num grau extremo, leva à demência, Alzheimer. Será que num grau mais leve ela não compromete o funcionamento da máquina? É claro que compromete, é claro. Exatamente. Eu li sobre isso aqui também nos Estados Unidos e aqui está bem forte esse assunto de o Alzheimer's e essas doenças cerebrais sendo caracterizadas como diabetes tipo 3. Exatamente, perfeito. Então, doutor, vamos com a minha primeira questão, que eu estou bem interessado em ouvir o seu take sobre ela. Eu sei que você lida com aparelho digestivo basicamente todo dia, e eu queria começar a primeira pergunta com um assunto bem delicado, muito delicado, mas eu não sei por quê, particularmente. Os mitos sobre a carne vermelha. Eu tenho certeza que nos seus extensos anos de prática, você já viu muita carne vermelha apodrecida nos intestinos, como muitos me falam hoje em Ah, dia. Isso aí é verdade ou é mito, doutor? toda vez que eu abro o intestino tem uma carne vermelha podre lá dentro. Olha, isso é uma bobagem enorme. E eu também não sei por que que isso é um assunto delicado. Não devia ser nada delicado. O que as pessoas. Olha, mais uma vez eu vou responder dessa forma. É, bom, eu aprendi na faculdade que carne vermelha era uma coisa que a gente deveria moderar. Naquela época, não por causa de câncer de intestino, que não faria e continua não fazendo o menor sentido, mas por causa de doença cardiovascular. E eu acho que toda essa história começou misturada com a história da doença cardiovascular. Porque uma vez que eles fizeram uma teoria de que o colesterol seria aumentado pela gordura saturada e isso mataria você de infarto, o ideal seria você reduzir as fontes de gordura saturada. E alguém disse que carne vermelha tem gordura saturada. E tem, mas é muito pouco. Tá? Seria, se você come um bife, provavelmente 2,5% do que você está comendo é correspondente a uma gordura saturada. Diferente de outros alimentos, como óleo de coco ou manteiga, que tem mais gordura saturada. E isso aí acabou indo para a questão do câncer de intestino, graças ao painel da Organização Mundial de Saúde, que, se a gente for entrar em detalhes, ele é uma palhaçada. Foi uma palhaçada, e quem fala isso não sou eu, é um dos médicos não, um dos pesquisadores que fez parte desse painel, e ele relata isso em várias entrevistas, falando que foi a experiência mais frustrante da vida científica dele. Mas, de qualquer forma, nós somos animais que evoluímos comendo carne vermelha. A carne vermelha faz parte da nossa evolução natural e nosso corpo está completamente adaptado a comer e digerir carne vermelha. A carne vermelha, ela existe uma associação em alguns estudos com câncer de intestino. Agora, é curioso que essa associação ela existe só em alguns locais. Então, por exemplo, se você olhar estudos dos Estados Unidos, lá de Loma Linda, Califórnia, onde as pessoas são vegetarianas, porque são adventistas do sétimo dia, e fizer um trabalho lá, quem comer mais carne vermelha tem mais câncer. E não é mentira, não. Só que o que acontece? Acontece que lá, quem come mais carne vermelha, numa comunidade de vegetarianos, é o cara que é totalmente desregrado, não tá dando nem aí, sabe? Ah, que papo é esse? Eu vou tomar vinho, eu vou fumar, eu vou dormir tarde, eu não vou fazer ginástica, eu não vou fazer essa porcaria de yoga, eu não vou fazer nada disso e eu vou comer qualquer porcaria. E a carne que ele come, que entra nessas pesquisas, não é que ele está comendo uma picanha ou está comendo um filé mignon, ele está comendo lasanha bolonhesa, ele está comendo McDonald's, e junto com a carne do McDonald's está vindo o milkshake, está vindo a batata frita, o E isso sundae. conta como carne nos Conta como estudos. carne, conta. Qualquer porcaria que tiver uma carne dentro vai contar como carne. E a gente tem que excluir a porcaria e analisar a carne propriamente dita. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vai para países em que não existe essa tradição de que a carne vermelha faz mal, quanto mais carne vermelha as pessoas comem, melhor a saúde delas. Aliás, existe um estudo muito interessante em que eles pegaram 175 países e analisaram o consumo de carne nesses países, tentando, dentro do possível, tirar fatores de confusão. E o que eles viram é que quanto era maior o consumo de carne vermelha,
maior a saúde desses países. E a metodologia foi um pouquinho mais interessante, porque uma coisa é eu fazer um questionário. Antônio, quanto que você come? Dário, quanto que você come? A outra coisa é eu pegar o dado de um pão de açúcar da vida, de um supermercado, e falar, olha, quanto de carne você vende por mês? É um dado muito mais fidedigno do que um Sim. questionário. E se você for ver o consumo, quanto que se compra de carne nesse país, é um dado muito mais fidedigno do que você perguntar para os indivíduos quanto que eles comem. Outra coisa que eu acho interessante é que muito se fala das zonas azuis, das blue zones, Uhum. é um lugar onde a longevidade é enorme, não se come carne. Bom, a gente pode questionar tudo isso. A longevidade não é enorme, mas é boa e se come carne sim. Mas tem uma outra coisa interessante. Se você colocar no Google qual é o lugar que mais carne vermelha do mundo, qual é o lugar que mais vive, e aí você fica surpreso. A brincadeira que eu gosto de fazer, por exemplo, é você ver a questão Icária. Icária é uma das Blue Zones. Olha uma foto de lá. É um lugar lindo. Só de você olhar aquela foto do mar azulzinho com os barcos boiando, dá a impressão que você já vai viver mais, só de olhar aquela foto. E aí, quando você vai ver o lugar que mais se vive no mundo, é Hong Kong, é uma cidade tipo São Paulo, poluída, cheia de prédio. E quando você pesquisa no Google qual é o lugar que mais se come carne vermelha do mundo, é Hong Kong. E o que é interessante é que o segundo lugar é Macau, que é uma cidade horrível. E quando você vai ver, também é o segundo lugar que mais se come carne vermelha. E se você for ver depois, vem a Islândia. E assim vai. Então, Então, doutor, desculpa para seu pensamento, mas é só para a galera que está assistindo entender um pouquinho sobre esses estudos. Esses estudos nutricionais, eles estão querendo mais ver se tem uma associação com dois eventos diferentes, certo? certo. Então, se você tem uma associação, não necessariamente você tem causa. São Não, coisas completamente diferentes. Porém, como você falou, alguns estudos mostram que não existe associação entre a carne vermelha e o câncer, por exemplo. Então, se não exato. existe associação, não pode ter causa, Exato. Tem uma correto? coisa que é muito importante, olha. Então vamos lá. Se você, esses estudos observacionais, que são o que todo mundo fica vendo, eles não podem inferir casualidade. Isso é um ponto científico. Todos os cientistas concordam nisso, tá? Se você perguntar. Exato. Por isso que a gente fala em associação. Mas tem uma coisa que esses estudos podem ser interessantes. Se eles mostram uma associação inversa, não pode ser causa. Então isso eles podem dizer. Então, se você tem um Exato. estudo na China, no Japão, na Coreia, mostrando que quanto mais se come carne vermelha, menos tem câncer, carne vermelha não pode dar câncer, por definição. Tá? Exato. Outra coisa é que, assim, voltando para a nossa biologia, que é o que você perguntou, quando a gente come carne vermelha, ela é totalmente digerida. E a gente pode ver isso de várias formas, e isso tem a ver com a minha prática. Eu vou dar um exemplo. Uma das cirurgias que eu faço é retirada total do intestino grosso. Quando a pessoa tem um câncer de intestino grosso, dependendo da situação, a gente tem que tirar todo o intestino grosso. Então ele fica só com o estômago e o intestino fino. E muitas vezes ele tem que usar aquela bolsinha na barriga por onde sai o cocô, porque não dá nem para costurar com anos. Então você imagina que ele come, a comida passa no estômago, no intestino fino e sai na bolsinha. Você pode pegar qualquer um desses pacientes e perguntar: o que acontece quando você come carne? E o que acontece quando você come brócoli? E quando ele come brócoli, pouco tempo depois ele vê o brócoli saindo praticamente intacto na bolsinha. Quando ele come carne vermelha, ele quase não vê cocô. Por quê? Está apodrecendo no estômago? Não, porque aquilo está sendo totalmente absorvido. Ah, mas como é que você pode dizer que isso não está sendo absorvido no estômago ou não está apodrecendo? Então, dou dois exemplos interessantes. Um deles foi um fisiologista italiano que em 1700 ele fez uma série de experimentos muito interessantes. E entre esses experimentos ele fez uma bolsinha, imagina uma redinha de linho, e ele colocava dentro dessa redinha de linho diversos alimentos, por exemplo, brócolis, por exemplo, carne. E ele engolia a redinha. Só que depois de 1 hora, ou no outro dia 2 horas, ou 3 horas, ele puxava a redinha de novo, pelo fiozinho, e via o que tinha dentro. E quando ele via a redinha com brócolis, ele continuava lá. Quando ele via a redinha com carne, ela tinha sumido.
porque ela tinha sido digerida, passado pelas tramas dessa redinha de linho e teu corpo tinha absorvido. Se você quiser um outro exemplo extremo, tem um outro caso muito interessante. Eu só lembro o sobrenome dele, Saint-Martin. Esse cara era um jovem nos Estados Unidos, no começo de 1800, que ele acidentalmente tomou um tiro de fuzil que entrou nas costas e saiu pela frente. Naquela época não dava para operar, não tinha nada muito bem. Tá bom, ele ficou com um buraco na barriga e ele sobreviveu. Esse buraco acabou cicatrizando e depois de vários anos ele ficou lá com o buraco. Esse buraco foi no estômago. E aí tem um cara que aproveitou isso para estudar digestão. Então o que ele fazia? Ele dava comida para ele e depois de uma hora ia lá e olhava no buraco do estômago. Era um buraco mesmo, uma coisa grande. Então ele conseguia ver dentro do estômago do cara o que acontecia. E ele conseguia, por isso, analisar a digestão também de diversos alimentos. E isso serve de muita base para muito do que a gente aprendeu. Ele anotava tudo, quanto tempo demora para digerir isso, se a carne está mastigada, se não está, se ela é quente, se ela é frio, se tem gordura junto, tudo isso está anotado em planilhas que ele tem e eu tenho esse artigo científico. Então, é tanta bobagem que falam, e o pior é que eu vejo isso, é aquela coisa, né, de você ficar repetindo uma bobagem, ela começa a virar verdade. Então eu vejo minha esposa é dermatologista, ela vai em congresso de dermatologia e os caras servem em congresso salgadinhos veganos, achando que é o máximo. Então, bolinho de bacalhau vegano, Doutor, croquete vegano. e você comentou sobre isso, de sua esposa ser dermatologista. Eu nunca passei nenhum produto na minha pele. Eu era cheio de espinha, mas eu nunca consegui passar produto na pele. Eu não tinha a consistência de passar. Agora que eu só como carne, eu não tenho mais nenhuma espinha. Minha pele tá zerada. Então isso aí é perfeito. E tem também, como você comentou, você tirou o intestino grosso todo da pessoa. Tem um homem no YouTube chamado Kent Carnivore. Se você quiser, eu posso te passar o YouTube dele depois. E ele fez uma colostomia, colostomia que fala em português? A colostomia é quando é o intestino grosso, a ileostomia é quando é o intestino fino. Pronto. Então ele fez isso e ele tem essa bag do lado de fora. E ele fala abertamente sobre por que ele começou a só comer carne, por que ele virou carnívoro. Às vezes a pessoa não quer ir carnívora, quer ir cetogênica, mas no caso dele, ele teve que ir carnívoro porque ele não conseguia lidar comer vegetais e a bolsa dele tá cheia toda hora, tá inchando toda hora, e ele fala que a carne deixa a bolsa dele com quase nada De débito. de débito, exatamente. Perfeitamente. Então, isso sobre a carne é um dos mitos que muito obrigado por você quebrar, doutor, agora, para todo mundo que está ouvindo esse podcast. E eu acho que também é importantíssimo que todos entendam que correlação, que associação não é causa e que se não tem associação, como você falou, associação inversa, então causa é dismissed. Não tem mais jeito de ter causa. Isso vai trazer a gente para a segunda questão, doutor. O queridinho de todo mundo que eu conheço, o queridinho de todo mundo na internet, a fibra. Ok. A Eu, fibra é uhum. necessária para. Desculpa, doutor. A fibra é necessária para a sobrevivência? Minha Não. pergunta. Próxima Não. pergunta. Não, não, mas assim, Ótimo! ó, Gostei desse estilo. Gostei desse estilo. mas ó, deixa eu aproveitar essa questão, porque eu acho importante as pessoas perceberem isso. É, eu procurei, eu não achei esse artigo, mas tem várias referências, mas eu acho que ele é um ótimo exemplo para as pessoas entenderem a diferença entre causa e associação. E aí a gente entra na fibra porque é o mesmo problema. Então é aquela história. Tem uma cidade, eu não lembro o nome dela, na Austrália, que teoricamente os cientistas ficaram acompanhando os ataques de tubarão e eles correlacionaram a prevalência desses ataques de tubarão com o consumo de sorvete na praia. E o que eles viram é que quanto maior era o consumo de sorvete, maior era o número de ataques de tubarão. Então você pode chegar e falar: bom, comer sorvete aumenta seu risco de morrer por ataque de tubarão. E aí ficou uma discussão: ó, tá vendo? Comida industrializada faz mal, ou o sorvete deixa você mais apetitoso e o tubarão te come mais.
Não tem nada a ver. O sorvete era um marcador de tempo bom. O dia que estava bom, que ia mais gente na praia, se comia mais sorvete. E quanto mais gente vai na praia, mais gente entra no mar, maior a chance de alguém ser comido por um tubarão. Então, isso mostra uma associação entre tomar sorvete e ser atacado por tubarão. Da mesma forma que existe uma associação entre você comer mais fibras e você ter uma saúde melhor. E existe essa associação, mas não é porque a fibra faz bem. É porque a fibra é um marcador, da mesma forma que o sorvete é um marcador de ir na praia, a fibra é um marcador de pessoas que comem comida de verdade e menos lanche. Você vai ver um cara que come arroz, feijão, bife e salada comendo muito mais fibra do que alguém que come McDonald's e que tem lá uma fatia de alface. Então, se você analisar a quantidade de fibra desse segundo, é menor. E ele vai morrer mais de tudo do que você imaginar. Mas não é porque a fibra protege. Quando você analisa populações que não comiam fibra, elas não tinham problema. E olha, essa história da fibra, para quem não sabe, é muito interessante estudar a vida de Dennis Burkitt. O Dennis Burkitt, ele era um cirurgião coloretal, ou seja, um cirurgião especialista mais na parte de hemorroida, intestinos, e ele foi para Uganda no começo do século passado, porque ele queria ajudar as pessoas, ele queria operar o câncer dos africanos, a hemorroida, a apendicite, a diverticulite. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi estudar linfoma, e ele descreveu o linfoma de Burkitt, que é o sobrenome dele, Dennis Burkitt. E por quê? Porque ele não tinha o que trabalhar. Ninguém tinha hemorroida, ninguém tinha diverticulite, ninguém tinha câncer, ninguém tinha apendicite. E o que ele ficou curioso é, peraí, por que na Inglaterra tem essas doenças e por que aqui não tem? E na cabeça dele tinha duas opções para explicar isso. E é muito interessante, você lê o trabalho, ele fala das duas opções. Uma opção ele falou, olha, eu acredito que essas pessoas estão comendo mais fibra que o americano. E a outra opção é, eu acho que eles estão comendo menos açúcar. Foi isso que ele colocou na época. Só que ele acabou indo mais para o lado da fibra. E ele foi valorizado até pela indústria de alimentos, porque, pô, tirar açúcar é ruim, né? Mas colocar fibra é bom, é fácil, é barato. E isso foi ganhando uma dimensão, mas a história começou por aí. E na cabeça dele, ele falava assim: olha, o que eu vejo nessas populações é que elas estão comendo muito mais açúcar e elas estão deixando de comer fibra. Só que quando você analisa os estudos dele, tem vários probleminhas. Um deles, e ele sabe disso porque ele cita nos artigos dele, existiam várias populações na África que não comiam nada de fibra e que elas também não tinham câncer de intestino. O exemplo mais fácil de entender eram a tribo dos Masai, mas tem vários, e o Samburu, tem vários, mas os Masai, o que eles comiam? Eles passavam a vida inteira comendo leite, sangue e carne, só. Então eles criavam vacas, eram pastoralistas, eles furavam a jugular da vaca todo dia, pegavam um pouquinho de sangue que não prejudicasse a vaca, misturavam isso com leite e comiam. E quando a vaca morria, todos eles comiam a vaca até acabar a vaca, e isso continuava. Na cultura deles, principalmente para o guerreiro Masai, quem come vegetais é homossexual, é gay, e para eles gay é uma coisa muito ruim. Então era um tabu. O cara não come. Eu comer vegetal, você tá louco? Eu como o leite, o sangue. E esses caras não tinham nada de câncer. E o Dennis Burkitt sabia isso. E quando você pega essa população e coloca no açúcar, igual aconteceu em cidades próximas, alguns Masai foram para cidades, todos eles começam a ficar diabéticos, com problema e com câncer de intestino. Ao mesmo tempo que o Burkitt falava da fibra e do açúcar, tinha um outro cara naquela época, que é o Captain Clive, que era um cirurgião da Marinha Britânica e que ele viajou para o mundo inteiro como médico nos navios da Marinha Britânica e ele começou a perceber isso nas populações. E é interessante que ele também entrou na questão da fibra e do açúcar, porque ele viu que os marinheiros britânicos, quando comiam um pouquinho mais de fibra, melhoravam o cocô.
E ao mesmo tempo ele viu que várias tribos não tinham câncer e não comiam, e comiam fibra e comiam pouco açúcar. Ele começou a estudar isso um pouco mais. E ele achava que a fibra tinha algum benefício, por causa dos marinheiros, que ele deu um pouquinho de fibra e melhorou. Só que tem algumas coisas interessantes. Primeiro, por que melhorou? Porque os marinheiros, a dieta dos marinheiros, ela consistia basicamente em bolacha seca. Se você pega alguém com bolacha seca e dá um pouquinho de fibra, talvez faça bem, mas você pegar alguém que come igual eu ou você e dá fibra, não muda porcaria nenhuma, talvez até piore. A outra coisa é que quando o Captain Cleave começou a estudar a fundo as populações, ele percebeu o que o Burkett também tinha percebido, mas não falou. Ele falou, não é a fibra. Tem gente que come mais fibra, tem gente que come menos fibra, e a maioria das pessoas, a maioria das tribos, foge da fibra. Como assim foge da fibra? Ué, se você tem um arroz integral, você descasca, come branco. Se você tem uma batata cascuda, você tira a casca, come sem casca. Se você tem uma batata que é muito fibrosa, você só mastiga ela e cospe. Você não comia aquela fibra. Se você tem um mato, um alface, um mato, um brócolis, eles não comiam. Eles comiam os frutos que tinham muito menos fibra. Então as populações, na verdade, fugiam de fibra. E elas eram extremamente saudáveis e não tinham nenhum problema. E Interessante. tem todo sentido você fugir de fibra. Porque veja, eu não acho que fibra é o demônio, mas fibra é um antinutriente. Ninguém fala Essa é isso. a minha segunda pergunta. Ela Se é é. nutritivo. Não é. Então, quando você vê nutrientes, isso não sou eu, sei lá, vai ver a pior fonte possível, Organização Mundial da Saúde. Eles colocam nutrientes, vai ter lá carboidrato, proteína, gordura. E aí tem micronutrientes, magnésio, cálcio, mas não tem fibra. Por quê? Porque a gente não digere fibra. Eu não posso colocar como nutriente uma coisa que eu não digiro. Celular, come seu celular, você não vai digerir, então não é nutriente. Fibra não é digerida, então ela não é nutriente. Quando você tira o intestino grosso de uma pessoa, igual a gente deu exemplo, a fibra vai sair lá tudo numa bolsinha, não tem intestino grosso. Então quer dizer que o cara sem fibra consegue viver? Ué, consegue, ele não tem intestino grosso. Então, fibra não é um nutriente, mas tem uma outra parte, ela é um antinutriente. E isso pode até ser interessante. E o que significa ser um antinutriente para quem não sabe, doutor? Nutriente é o que vai te nutrir. Antinutriente é o que vai te desnutrir. Ele joga contra. Quando alguém chega e fala, olha, coma fibras, porque ela retarda a absorção dos nutrientes e vai facilitar você emagrecer. Ela está retardando a absorção de nutrientes, ela está agindo contra. Coma fibras, porque ela baixa o colesterol, ela não deixa o colesterol ser absorvido. Ué, ele está impedindo a absorção de alguma coisa. Coma fibra, porque diminui a absorção de cálcio, diminui a absorção de potássio, está diminuindo a absorção. Tudo que age dificultando a absorção de alguma coisa é um antinutriente. Agora, a fibra, ela é um antinutriente menos potente que um fitato de um feijão, por exemplo. Então, é curioso que, se você for ver, a fibra pode ser utilizada como uma ferramenta no emagrecimento, justamente porque ela atrapalha a absorção de nutrientes e ela ocupa espaço que seria utilizado por outras comidas mais calóricas. E Então, isso não soa muito interessante, certo, doutor? Se para você quer. alguém que só come cheesecake com donuts, é interessante. Você tira um donuts e coloca um alface. Eu não acho que o cara vai morrer por causa do alface, ele vai comer menos donuts e o alface vai atrapalhar a absorção do cheesecake. Perfeito! Agora, para alguém que come uma dieta mais carnívora igual você, colocar fibra. Eu estou tirando filé mignon para pôr fibra? Eu não estou entendendo. Então, se você quer fazer isso, eu não acho que isso vai te matar, mas você vai ver que, além de atrapalhar a absorção de nutrientes, você está substituindo um alimento muito mais rico por outro muito mais pobre, e muitas pessoas têm uma sensibilidade grande à fibra, e elas ficam passando mal. Eu vejo direto no meu consultório, o cara fala, eu quero melhorar minha saúde, então eu estou comendo mais aveia.
E o cara chega reclamando que solta pum, que a barriga fica inchada, que o estômago dói, que fica rotando. Ué, claro, é a aveia que faz isso. Ela é um Uhum. antinutriente e muito mais potente que um alface. Então Eu você posso te vê que essa. falar. Desculpa, doutor. Não, Eu manda posso te bala. falar, porque eu ia 3 vezes no banheiro por dia e achava completamente normal. E muita gente hoje em dia acha que é normal. Por exemplo, 3 vezes pode ser muito acima do que é o normal, que muita gente acha, ok, mas muita gente acha que é normal ir uma vez no banheiro por dia, pelo menos. Quando eu falo Então, que às vezes eu só vou uma vez a cada 2 dias ou uma vez a cada 3 dias, a pessoa olha para mim e fala: pronto, a carne está apodrecendo no seu estômago. Então foi o que a gente já conversou antes e que é. isso já é um mito que foi desbancado por você, Mas doutor. tem duas. Eu vou comentar três coisas. Se eu esquecer, você me lembra. Uma delas tem um trabalho que é observacional, não tem nada demais, feito no Japão, mas eles só perguntaram para as pessoas quantas vezes você faz cocô por semana. E viram quem tinha menos câncer. O grupo que tinha menos câncer é quem evacuava a cada 2 dias. O que não quer dizer que é o ideal. Só estou falando que não precisa ter uma neurose de ficar fazendo cocô todo dia. A Sim, outra coisa é que se você fala normal, eu gosto de lembrar que quem é normal nos Estados Unidos? O cara normal nos Estados Unidos é o Homer Simpson. Então, toda a medicina é feita em estudos com Homer Simpsons. Então, qualquer coisa que se perguntar, ó, aspirina faz bem, simvastatina faz bem, blá blá, tá, pegue 100 Homer Simpsons e veja o que acontece. É isso. Mas eu não quero ser normal, eu quero ser melhor que o normal, eu quero ser ótimo. E quando você analisa uma população normal, a medicina tem como normal você evacuar 3 vezes ao dia a uma vez a cada 3 dias. Isso é o que a medicina determina como normal. Agora, o que acontece é que se você come uma coisa que é mais absorvida e que deixa menos resíduo, você vai formar menos cocô. O cara que fez o recorde mundial de ficar sem comer, Angus Barbieri, que ficou lá 382 dias sem comer, durante esse período que ele ficou um ano sem comer, acompanhado por médicos e publicado na revista médica, Postgraduate, eu não lembro o nome do jornal, mas está publicado, ele fazia cocô uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias mesmo sem comer, porque tem a própria descamação do intestino, a flora intestinal está multiplicando, uma hora vira um cocôzinho. Mas quanto mais você come resíduos que não são absorvidos, como por exemplo uma dieta rica em fibra, e principalmente da fibra insolúvel, mais você vai fazer cocô. A outra coisa é que as pessoas esquecem. Por que alguém tem cocô preso, toma um laxante e faz cocô? Não é porque o laxante estimulou. O laxante irrita o intestino põe ele para fora, junto sai o cocô. Se você come uma coisa que irrita teu intestino, também põe para fora e aumenta o número de evacuações. Então, alguém que tem uma inflamação no intestino, não é que ele evacua uma vez a cada 2 dias. O cara fica com diarreia, evacua toda hora, porque o intestino está inflamado. E a outra coisa, além da questão do resíduo. Não, eu já falei, né? Do resíduo e da inflamação. Então, você não está sim. irritando, você não está gerando resíduo, você faz menos cocô. Isso é natural. Isso Ó, é interessante. eu lembro quando começou o Covid aqui no Brasil, teve uma corrida, eu achei muito estranho. A primeira coisa que faltou nos supermercados foi papel higiênico. E eu vou te falar uma coisa, eu quase não uso papel higiênico, porque, primeiro, eu faço cocô. Tem dia que eu faço uma vez, tem dia que eu faço a cada 2 dias, tem dia que eu fico até mais vezes sem fazer cocô. E quando eu faço cocô, sai um cocô bonitinho que quase não precisa limpar o bumbum, ou precisa limpar muito pouco. Então eu uso pouquíssimo papel higiênico, mas aí você vê que a população é cagona, porque eles usam demais. E provavelmente devem ter aquele cocô pastoso demais, que é difícil de limpar e fica passando aquela meleca no ânus. Não é para ter um cocô assim. Interessante. Então a gente já viu que a fibra não é necessária para a sobrevivência, que a fibra Não, não é nutritivo e que o nosso não. corpo não evoluiu comendo fibra, porque senão a fibra ia ser absorvida, certo? Isso vem para a minha terceira pergunta, que até minha namorada que fez para mim, que ela achou interessante. Ela é estudante de medicina e ela queria que eu comentasse com você sobre isso. E eu acho que sua pergunta já pode ter respondido essa, que se a fibra ajuda ou piora a permeabilidade do intestino, já que você me falou que a fibra deixa o intestino baqueado,
na minha visão, pela sua resposta, vai piorar a permeabilidade do intestino, certo? Vamos lá. Isso me lembra várias coisas que a gente pode comentar, mas só para o povo saber, o intestino ele precisa ser permeável, porque senão você ia comer alguma coisa, ela ia entrar pela sua boca e sair pelo ânus. A única coisa é que, assim como uma alfândega, ele precisa ser criterioso. Ele precisa falar: bom, isso aqui vai entrar, isso é um nutriente, isso aqui não vai entrar, isso aqui vai virar um resíduo. E algumas coisas fazem com que essa permeabilidade intestinal fique patologicamente, a gente fala, fique muito permeável, fique permeável demais, num nível que começa a entrar, além dos nutrientes, muitas coisas que atrapalham. Não é à toa que a maioria do nosso sistema imunológico está lá na beiradinha do intestino. Porque vai entrar bactéria, vai entrar coisa ruim e esse sistema imunológico está lá para te defender. Agora, se a gente fica com muita permeabilidade, entra coisa demais e isso traz problema. A gente está aprendendo ainda sobre doença autoimune, mas tem pelo menos uma doença autoimune que a gente tem certeza o que causa, que é a doença celíaca. E a gente sabe que o que causa a doença celíaca é o glúten, que é um grupo proteico do trigo e também de outros primos do trigo, e eles causam a doença celíaca aumentando a permeabilidade intestinal. Então, é, eu posso explicar isso com mais detalhes, se vocês quiserem, mas não só o trigo, a própria aveia. Por exemplo, vou dar um exemplo. No glúten você tem a gliadina, mas na aveia você tem a avelina, e o nome é parecido porque ela é muito parecido. No milho você tem também, oh meu Deus, no Isso são, centeio. isso são proteínas, doutor? São proteínas que tem naqueles grãos e que Ok. causam a inflamação. E sabe o que é curioso? Em alguns pacientes, quando a inflamação é importante, eles começam a ter diarreia. Por que eles começam a ter diarreia? Porque essa proteína ela age numa molécula do nosso intestino que chama zonulina. A zonulina deixa o intestino mais permeável e da mesma forma que entra mais coisa, acaba saindo mais coisa. E se sai mais coisa, dá diarreia. É o mesmo mecanismo fisiopatológico da cólera, só que num grau menor. A cólera bloqueia essa zonulina, deixa o intestino totalmente permeável, perde tudo quanto é líquido e você morre de diarreia. E assim, não existe muito estudo para ver se o brócolis aumenta a permeabilidade intestinal. Não existe. O que a gente sabe é que os parentes dos grãos aumentam, vários produtos industrializados também aumentam. Então, um exemplo clássico são os emulsificantes. Já está bem estudado. Emulsificante é uma substância que existe para deixar homogênea a mistura de um sorvete, por exemplo. E dependendo do grau de emulsificante, isso acaba corroendo a barreira mucosa intestinal e facilitando também essa agressão à mucosa intestinal e aumentando a permeabilidade. O que pode levar ao aumento de um monte de coisas, por exemplo, doenças autoimunes, que hoje todo mundo tem. E na natureza, doença autoimune é a maior imbecilidade que existe, porque você tem um sistema imune que fica atacando você mesmo. Qual é a lógica disso? E a gente não vê isso em guepardo, em girafa, em hipopótamo, a gente só vê em cachorro, gato e humano. E só quando o cachorro e o gato são alimentados com ração que o humano dá. Então, eu me perdi um pouquinho, mas assim, você sabe que eu me lembrei, antes da pandemia, 2019, não sei, não lembro mais, eu fui num congresso lá em Barcelona, um congresso do aparelho digestivo, e eu lembro que eu queria subir no palco e bater no cara, porque ele estava falando naquela época sobre permeabilidade intestinal. Aí ele deu uma aula legal sobre permeabilidade intestinal. E no final ele falou as substâncias que eles estavam produzindo ou estudando que pudessem bloquear a permeabilidade intestinal. Mas quando terminou a aula, eu perguntei, com o melhor inglês que eu conseguiria ter, na opinião dele, quais eram as coisas que principalmente estariam aumentando a permeabilidade intestinal das pessoas. E a resposta dele foi: isso não é assunto do meu estudo, eu estudo só o tratamento. E aí eu falei: pô, a Nossa. medicina é assim.
A medicina é assim, ninguém está estudando por que, que a doença de Crohn, a retocolite estão piorando. Eles estão estudando qual seria a melhor molécula para bloquear isso, que é E injetada na isso, veia. sim, e isso volta ao que você falou no começo, né? Às vezes os médicos, não vou generalizar, mas às vezes os médicos só querem saber qual é o melhor remédio para tal doença, para deixar, para botar um band-aid e não tentar É, curar a doença, curar é. o machucado por total, certo? Você sabe, Antônio, que assim, olha, eu posso estar errado, mas como eu sou médico, tive uma formação de médico, nós não somos mal intencionados. Eu conheço muito pouca gente mal intencionada de verdade. Sim, Mas é porque não passa pela nossa cabeça. O que a gente aprendeu é, ó, se você ficar com uma dor de cabeça de um lado só, pulsátil, muito intensa, com náusea e com a luz atrapalhando, vamos chamar isso de enxaqueca. E o melhor remédio para enxaqueca é esse aqui. É isso que eu aprendi. Mas eu nunca aprendi, tá? Quando você tem esses negócios aí, por que você tem? O que é que está causando isso? E cada vez mais eu me surpreendo com o impacto da dieta nisso, porque você pega um cara, a gente pode até falar, olha, sei lá, radiação eletromagnética, contato com eletricidade, campos eletromagnéticos, poluição, luz artificial, sei lá, pode fazer o que você quiser. Tudo isso eu acho que tem sua parcela de jogar contra. Mas quando você pega alguém no mesmo ambiente e muda a comida, o cara para de ter enxaqueca, pô. Então, é claro que tudo isso pode ajudar a piorar, mas que a comida tem um impacto nisso tudo enorme, tem, e os médicos não são treinados para isso. Deixa eu te contar uma anedota. Você falou de um caso anedótico, seu caso. sim. Caso anedótico é uma coisa que médico tende a menosprezar. Porque a gente fala, foi um caso, a mulher falou que pôs o jabuti embaixo da cama e curou a asma. Mas ela é curada, não foi o jabuti. Tá bom, então a gente tende a menosprezar esses casos. Mas tem alguns casos que a gente não pode menosprezar. Eles são super importantes. Se você chegar com um estudo muito bem feito, com biópsia, DNA, estudo bioquímico, fotografia, mostrando um ET, eu vou falar, meu, esse caso anedótico seu vai mudar o mundo. Olha o ET aqui, ó, tá aqui. Não é um filme mal feito, feito com uma filmadora de 1960, sei lá. E eu lembro do primeiro paciente meu com doença de Crohn que ele teve remissão com dieta. Então, doença de Crohn é uma doença terrível, ela corrói seu intestino em vários lugares, começa a vazar cocô na tua barriga, gruda um intestino com o outro, dá estreitamento, entope o intestino. É uma catástrofe, super grave. E existem remédios bem potentes para isso, hoje em dia, graças a Deus. Mas eu lembro um paciente que ele foi no meu consultório, 37 anos, se não me engano, engenheiro da Embraer aqui de São José, e ele estava terrível, o cara com anemia, com uma massa palpável por causa da inflamação na barriga, todo ferrado. E eu falei: olha, você está grave, você precisa tomar remédios. Eu sei que você não gosta, mas tem que tomar. E eu prescrevi para ele na época corticoide, mesalazina, não, mesalazina não, corticoide, azatioprina, que é um imunossupressor, e adalimumab, que é um desses biológicos. Foi o que eu prescrevi naquela época. E eu enchi o saco dele. Pô, você vai morrer, faz isso e tal. E no fim da consulta ele perguntou: tem alguma coisa a mais que eu poderia fazer para melhorar? Eu falei: olha, você pode melhorar sua alimentação, tira isso, tira aquilo, blá blá blá. E aí esse cara voltou depois de 3 meses. E quando ele voltou, eu fiquei surpreso, porque ele estava corado, antes ele estava com anemia, HB de 8, uma anemia de 8, depois ele normalizou, não tinha mais a massa palpável, que me surpreendeu muito, cocô estava bom, ele estava ótimo. Eu fiquei surpreso com a melhora que ele teve. E eu aproveitei para dar aquela descascada que às vezes a gente médico aproveita, né, da nossa posição para dar no paciente. Eu falei, tá vendo como foi importante? Você tomou os remédios, você melhorou, sua qualidade de vida melhorou, a gente não pode ser preconceituoso, blá, 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 blá. E ele falou, doutor, depois que eu terminei meu discurso, né, eu não tomei nada. Eu só mudei a dieta do jeito que você falou. Aí eu fiquei incrédulo. Como é que é? Não é possível. Caiu Funcionou. sua ficha. Quer dizer que isso funciona de verdade? Porque nesse grau eu não imaginava que ia ter uma resposta. E teve. E esse cara está em remissão dessa doença até hoje, só com dieta. E foi o Muito legal. primeiro de alguns que eu acabo falando. Porque veja, hoje eu me sinto omisso, negligente.
se eu não oferecer essa possibilidade para o paciente. Eu não deixo de dar remédios. Tem cara que eu tenho até medo. Eu falo, meu, se eu só falar para esse cara tomar dieta e ele morrer, eu vou ser preso. Dá o remédio, mas muda a dieta. E você vê que a dieta em alguns pacientes tem um efeito fantástico, fantástico. Outros não, mas é uma chance que você tem que dar para o paciente. Se ele quiser fazer, ué. Exatamente, perfeito, doutor. Eu acho muito interessante que você teve essa realização e que você bota isso em prática hoje em dia. E eu espero que, com o tempo, mais e mais médicos venham se adaptando a esse novo estilo de medicina, que é a medicina metabólica, certo? Eu falo para minha namorada direto, Carol, estuda um pouco sobre doenças metabólicas, sobre metabolismo, porque eu tenho certeza que isso aí no futuro vai dar o que falar. Doutor, a gente já está aqui com 56 minutos de conversa. A conversa está muito interessante. Eu entendo que a gente falou 1 hora, então se você quiser, se a gente quiser já terminar aqui, a gente pode empacotar Manda uma e última fazer. aí, manda uma última se tiver interesse. Maravilha. É, deixa eu ver uma aqui bem legal. Eu tinha algumas questões, mas eu quero acabar com uma questão bem legal para deixar, para quebrar mais um mito hoje. Essa questão será sobre a gordura saturada e o colesterol, tá? Eu quero Ok. saber do senhor, doutor, por que a gordura saturada vem sendo criminalizada ao longo dos anos. E eu quero saber também se colesterol LDL alto pode dar problema para o coração, mesmo com HDL e triglicerídeos baixos. E se isso seria ideal para analisar o risco de arteriosclerose, certo? E se sim, eu queria saber se nosso corpo é tão previsível para só o LDL estar alto, a gente já falar, não, você vai ter a chance de ter um ataque cardíaco maior do que outra pessoa. Ok, vamos ver como é que eu desdobro tudo isso. Mas lembra que lá no começo da entrevista eu falei que o meu medo era o colesterol com essa dieta, ele ia subir, a gente ia morrer, e na caverna todo mundo morria mais cedo. Então, essa teoria, ela foi, na verdade, ela foi copiada por Ansel Keys, mas vamos falar que Ansel Keys que inventou. E a teoria que ele fez foi o seguinte: olha, a aterosclerose tem placas que incluem colesterol, não é só de colesterol, nas nossas artérias. Isso causa infarto e as pessoas morrem. Então faz sentido imaginar que quanto mais colesterol você tiver no sangue, pior para suas artérias. E se você come uma comida que é rica em colesterol, faz todo sentido que o teu colesterol vai aumentar. Só que tudo isso acabou sendo desbancado aos poucos. O próprio Ansel Keys, ele tem uma frase clássica dele que ele diz: comer mais colesterol só aumenta o seu colesterol se você for uma galinha ou um coelho. Isso não altera no homem e nem no cachorro. Mas ele percebeu, já naquela época, que se você comia mais gorduras poliinsaturadas, tipo óleo de soja, óleo de milho, o colesterol caía. E que se você comia mais gorduras saturadas, tipo manteiga ou margarina daquela época, que era feita com gordura hidrogenada, o colesterol subia. A outra coisa é que ele viu que as populações que comiam mais gordura tinham mais infarto. Então, ele começou a fazer essa teoria, que é conhecida como hipótese lipídica, em que comer mais gordura saturada, porque colesterol ele já viu que não funcionava, teoricamente aumentaria seu colesterol e isso aumentaria seu infarto. Ele publicou um artigo que foi extremamente impactante, inicialmente o estudo dos 6 países, depois o estudo dos 7 países, e isso foi uma coisa que caiu no momento certo, no momento em que os Estados Unidos estava todo mundo tendo infarto, 1950 o infarto era até mais prevalente do que hoje, todo mundo morrendo de uma doença que não existia, ninguém entendendo por que isso estava acontecendo, e eles tinham que culpar alguma coisa, e aí aparece o estudo do Ansel Keys mostrando que a culpada é a gordura saturada e o colesterol que entope suas artérias. Ocorre que quando você analisa isso com mais profundidade, você começa a ver que está tudo errado. Então, para começar, no próprio estudo do Ansel Keys, se você analisar, existem vários países e cidades em que o consumo de gordura saturada era maior
e a taxa de colesterol era menor. Ou que o consumo de gordura saturada era maior e a taxa de infarto era menor. Então, no próprio estudo dele tinha várias discrepâncias. E o que é mais interessante é que naquela época ele pegou os dados da OMS para fazer o estudo dele. Só que ele pegou o estudo 7 países. E naquela época a OMS tinha 22 países. E quando você analisava o consumo de gordura, de infarto, sei lá o que, nesses países, você via que você podia fazer o estudo que você quisesse. Você poderia pegar, por exemplo, França, México, e você ia ver que o consumo de gordura era maior e o infarto era menor. Ou você poderia pegar a Escandinávia, alguns países, e ver que o consumo de gordura era maior e o infarto também era menor. Ou você podia pegar a Finlândia, igual ele pegou, e pegar o leste da Finlândia e o oeste da Finlândia, onde a dieta era igual, e um infartava 10 vezes mais que o outro. Então, você vê que tinha várias falhas. O fato é que isso caiu numa hora perfeita, porque a hora que a própria indústria estava começando a fazer produtos com óleo poliinsaturado, que era muito mais barato, era o momento que a indústria queria tirar a culpa do açúcar e pôr a culpa em alguma coisa. Era o momento que a Associação Americana de Cardiologia foi patrocinada pela Unilever, e tudo isso não é da minha cabeça, está escrito, está relatado. Foi um momento que nutricionistas de Harvard foram subornados pela indústria do açúcar para culpar a gordura e tirar a culpa do açúcar. Isso está demonstrado em artigo científico. Então, assim, foi a tempestade perfeita para culpar alguma coisa. Hoje, o próprio colesterol acabou sendo menos culpado. Mas uma vez que você não culpa o colesterol, tem que aparecer alguma coisa mais importante. Então vamos culpar essa fração do colesterol, que é o LDL. E aí você começa a ver estudos mostrando que tem gente com LDL altíssimo e que não infarta, não tem nada, e com LDL super baixo que infarta e morre. Aí não, então vamos culpar o LDL ApoB. Aí o ApoB é a mesma coisa, melhora um pouquinho mais, mas não é a mesma coisa. Então vamos culpar o colesterol remanescente, vamos culpar o colesterol glicado, vamos culpar o colesterol oxidado. E aí você começa a ver que, peraí, o problema não é o colesterol. E apesar da ESC, né, da Sociedade Europeia, ter um artigo impactante mostrando colesterol causa aterosclerose, você vê que tem vários furos nessa teoria que a gente pode ficar falando durante horas. Horas. Mas o que eu acho que eu poderia citar são duas coisas que para mim são mais importantes. Primeiro, eu não tenho como saber como que eram os níveis de colesterol dos nossos antepassados. Mas eu tenho como saber como que era a dieta deles e qual que era o grau de infarto. E eles tinham uma alimentação que era muito mais rica em gordura saturada, muito mais pobre em açúcar e em poliinsaturada, muito mais pobre em fibras e tinha um índice de infarto muito menor. E aí quando falam, mas eles não tinham eletrocardiograma, eles não tinham cineangiocoronariografia, é verdade, mas eles tinham autópsia. E eles olhavam tudo que os pacientes morriam e não achavam infarto. E a outra coisa que eu acho que seria o jeito mais científico de responder a sua questão é se eu quero saber o impacto do colesterol nas suas coronárias, como qualquer outro experimento, o ideal é isolar uma variável. Porque o grande problema de estudar colesterol é que o LDL, ele associa um pouquinho com doença coronariana. Mas ele associa em alguém que é diabético, alguém que é hipertenso, alguém que fuma, alguém que só come porcaria. E a gente já falou que associação não é causa, certo, doutor? Exato. Então, se eu quero saber se ele causa alguma coisa, qual seria o experimento perfeito? O experimento perfeito seria pegar uma pessoa que não tem risco nenhum de doença cardiovascular. Ele não fuma, ele faz ginástica, ele come bem, ele não é gordo, ele não é diabético, ele não tem nada, mas ele tem um LDL alto. Essa é a população perfeita para estudar e ver o que acontece com ela. E isso está sendo feito com um grupo de pacientes. Quem está fazendo isso é um cara que tem a mesma profissão que você, é um engenheiro, junto Dave com um Feldman. médico, Dave Feldman,
E o que ele fez foi basicamente pegar um grupo dessas pessoas, não adianta pegar com 20 anos que não vai ter nada no coração, 50, 60 anos, com colesterol altíssimo, altíssimo quer dizer maior do que 99% da população, com predomínio enorme de LDL, só que com triglicérides baixo, com HDL alto e com nenhum outro fator de risco. E o que eles já fizeram? Isso é muito interessante. Eles fizeram um exame super potente para ver como que estão as coronárias desse cara, que é o que interessa. Eu quero ver a coronária. Esse colesterol está grudando lá, está entupindo? E eles viram que nesse grupo de pacientes o índice de aterosclerose é muito baixo. Existe, mas ele é muito baixo comparando com o resto da população. E aí eles fizeram uma coisa que eu achei fantástica. Eles pegaram um outro estudo que está sendo feito em Miami, com várias pessoas medindo várias coisas, para tentar também ver o que é que causa mais doença cardíaca. Eu vou falar o número errado, mas se não me engano, esse estudo tem 2.500 ou 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, eles pegaram um grupo de pacientes que seria muito parecido com o grupo que está lá fazendo o estudo com Dave Feldman. Ou seja, eles seriam magros, não fumam, são atléticos, não têm nenhuma doença, são pessoas super saudáveis, só que seguem uma dieta padrão. Mediu o colesterol desses caras, viu que é tudo baixo. E aí eles compararam as arteriografias dos caras que são saudáveis nos dois grupos, só que tem um colesterol na casa do chapéu e tem um colesterol baixo, para ver como é que estava. E sabe o que é interessante e frustrante? Desse grupo de 2.500 pessoas, eles não conseguiram achar 100 que achassem esses critérios de saúde. Que fossem magros, que não fumassem, que eles acharam 80. Então, eles pegaram 80 pacientes desse grupo de 2.000 e não sei quantas pessoas, pegaram os 80 do grupo do Dave Feldman que fossem mais parecido possível. Então não adianta pegar aqui 60 anos, 80. Não, mais parecido possível. E compararam as arteriografias. E o que eles viram? Nos dois grupos, a arteriografia mostra que não tem muita coronariopatia. Mas no Dave Feldman tem um pouquinho menos. E o que eu quero ver agora é porque eles vão repetir nos dois grupos. Agora, na verdade, fizeram isso em fevereiro, hein? Eles já devem saber o resultado, mas não publicaram. E eles vão saber em um ano como que foi a progressão da aterosclerose nos dois grupos. Então, com esse tipo de ciência, a gente vai poder responder sua pergunta da forma mais científica possível. É o gold standard disso. LDL alto, isoladamente, causa problema cardíaco? Mas eu já te Maravilha. responderia. Não. O que causa problema cardíaco hoje, o grande vilão, embora existam outros, é resistência à insulina. E isso todo mundo tem e não sabe. O que é resistência à insulina, doutor? Eu sei que é a última pergunta, mas a gente pode acabar com essa chave de ouro. O que é resistência à insulina? Antes de você responder essa pergunta, eu quero só fazer um breakdown geral do que você acabou de falar agora, porque você falou muita informação interessante. Você falou para mim que o estudo que foi a base das diretrizes alimentares para os Estados Unidos, que foi esses estudos dos 7 países do Ansel Keys, que na verdade tinham 22 países, que mostravam uma associação entre o índice de gordura saturada que as pessoas ingeriam com o colesterol das pessoas, estava dando uma quantidade maior de heart disease, de ataques cardíacos. Uma associação. E esse estudo, que a gente sabe que foi um estudo muito mal feito e de má fé, serviu como base das diretrizes alimentares dos Estados Unidos, que falou que o colesterol alto era horrível para todo mundo, e isso virou, querendo ou não, diretrizes para as dietas do mundo todo, porque os Estados Unidos era um país que era a maior potência da época, certo? Certo? Ótimo. Então, Perfeito. isso aí, maravilha. Então, isso aí foi uma resposta perfeita sobre se o LDL causa heart disease, problema do coração por si só. E a resposta do nosso doutor Dário é não, baseado nesse estudo do Dave Feldman, que é um estudo bem legal. E ele falou agora que a resistência à insulina é um marcador muito mais interessante do que colesterol LDL. O que é resistência à insulina, doutor? A última pergunta, porque eu sei que você é bem ocupado. Vamos acabar com chave de ouro. Olha, tudo bem.
você sabe que assim, a resistência à insulina, a gente também pode usar o mesmo argumento. A gente pode falar, ela é associada a um maior índice de infarto. Mas existem vários indícios de que o que acontece no cenário de resistência à insulina é promotor do infarto, ou pelo menos promotor de aterosclerose. Qualquer coisa que acontece nesse pacote, você vê que joga contra o seu endotélio, que é o revestimento das artérias, joga contra tudo, sua coagulação, sua inflamação, tudo. Mas assim, resistência à insulina, quanto mais você se aprofunda, mais você vê que é um assunto super complicado. Mas para entender o básico, vai, Deixa você basicão pra imagina, gente. você imagina que a insulina é o principal hormônio para regular seus níveis de açúcar no sangue. E o nosso corpo, a diferença entre você e uma pedra é a homeostase. Então, o que, que é isso? Se você esquenta uma pedra, ela fica quente. Se você esfria uma pedra, ela fica fria. Se eu te coloco numa sauna, você começa a suar para baixar a sua temperatura. Se eu te coloco no gelo, você começa a tremer para aumentar a tua temperatura. O nosso corpo está tentando buscar o tempo inteiro um equilíbrio, porque é só nesse equilíbrio muito tênue que todo o nosso corpo funciona. Se a acidez do sangue muda, a gente para de funcionar e morre. Se fica muito sódio, se fica muita água, qualquer coisa a gente morre. Então o corpo luta o tempo inteiro por esse equilíbrio, e uma das coisas mais equilibradas do nosso corpo é nosso nível de açúcar. Se ele está muito baixo, a gente morre, se ele está muito alto, a gente morre. Então, o que faz essa regulação são vários hormônios, mas principalmente a insulina, e existem vários fatores que cronicamente acabam fazendo com que teu corpo deixe de responder adequadamente à insulina. Então, se você imaginar, o açúcar do sangue está sempre muito alto, a insulina tende a aumentar. E ela faz com que o açúcar desça. Só que esse açúcar desce não porque ele vai para o espaço sideral, mas sim porque teu corpo pega aquele açúcar e entra na célula e faz com que ele seja transformado principalmente em gordura. E tem um momento que a célula fala: meu Deus, eu estou explodindo, eu não aguento mais receber esse açúcar e virar gordura. Eu estou passando mal. Só que a insulina está mandando ela entrar. Como que a célula faz para se defender? Ela começa a responder menos à insulina. Ela fala: eu sei que você está aí, mas eu não vou abrir minha porta, não. Ela fica resistente à insulina. E a resposta do seu pâncreas, percebendo que a célula ficou resistente, não captou a insulina, a glicose, e que essa glicose continua alta no sangue, é falar: meu, sinto muito, você vai ter que engolir. Vou pôr mais insulina. E sobe mais a insulina, e a célula pega mais e incha mais. E a célula preocupada fala: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ela fica mais resistente à insulina. Bom, esse cenário de um completo desarranjo metabólico é o que vai fazer com que você tenha um infarto. E todos os estudos que analisaram isso veem que a associação entre resistência à insulina e infarto é ordem de magnitudes maior do que o nível do LDL. Só para citar um recente, ele mostrava, se não me engano, um aumento de chance de você ter doença coronariana em mulheres, isso foi do Women's Health Initiative, de 38%. Então, se tem um LDL ruim, 38% a mais de chance de ter problema cardíaco. Aí você fala: ai meu Deus, 38%. Tá, e os diabéticos, que é o auge da resistência à insulina, tinham uma chance 12 vezes maior, ou seja, 1.200%. Então, quando você considera 1.200, perdão, não é 1.200, não, 12 vezes maior, né? Então, 12 vezes maior vezes 0,38%, ou 0,38 vezes maior. Então, é ridículo. É um nível tão discrepante e todo mundo está focando no LDL. Sim, Nenhum médico que eu conheço. Não, agora eu estou influenciando a galera. E o pessoal está começando ótimo. a colher insulina. E aí fica todo mundo chocado. Caramba, a glicemia do cara é ótima, mas a insulina dele é péssima. E isso é outro problema também, tá? Porque aqui no Brasil, pelo menos, uma insulina de 25 é considerada normal. E quando você vai ver povos saudáveis, a insulina é sempre menor que 5. Então, o médico pede uma insulina, quando pede, vem lá 16, ele fica feliz. E ele fala: nossa, por que que infartou? É triste, mas a gente Sim, chega lá. a gente chega lá. Maravilha, doutor. Então, pelo que eu entendi, a resistência à insulina é caracterizada pelo alto
índice de glicose no sangue por uma longa quantidade de tempo, certo? Sim, e tem outros fatores que também ajudam, tá? Assim, Ok. só para resumir dois, um deles seria um cortisol elevado por muito tempo, relacionado ao estresse, que também vai aumentar seu açúcar no sangue. Outro deles, muito interessante, é o consumo de óleos poliinsaturados. O mecanismo é bem mais complexo, mas também mostra uma facilitação. É difícil de provar, porque quem come mais isso também come mais carboidrato, mas de qualquer forma, com certeza aumenta pelo menos a inflamação. Maravilha. Então, é perfeito fechar com essa chave de ouro e mostrar que o LDL não é o vilão que todos nós pensamos que seja, mas que a resistência à insulina é mais provável ser do que o LDL só. E eu espero, doutor Dário, que você influencie muito mais pessoas, continue postando esses vídeos que você vem postando, continue influenciando médicos e também pessoas para perceberem que talvez uma dieta melhor pode mudar a vida de muita gente. Antônio, muito obrigado aí pelo convite e eu também espero que pessoas como vocês continuem abrindo os olhos e tendo uma visão diferente para nos ensinar os médicos. Eu vou falar que muito do que eu aprendi de medicina, ou que abriu minha cabeça, não veio dos médicos, mas veio de físicos como Gary Taubes, de engenheiros como Dave Feldman ou do Ivor Cummins, que seja de pessoas do seu campo que enxergam a coisa de uma forma diferente e começam a questionar. Ciência não é aceitar o que está escrito. Ciência é questionar o que está escrito. Sensacional. Doutor, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. E eu, de novo, agradeço muito por você ter tido essa conversa aqui comigo. Eu que agradeço. Manda um abraço.